Então, obrigado ali pela presença, né, meus amigos? Tá nervoso, Pedro? Se você está nervoso, eu só não tenho. Esse chocolatinho top, né? Hoje nós estamos aqui, né, reunido com dois amigos aí que a gente fez amizade na Uniprime. Cara, não fala o nome do banco. Boa. Boa. Então aqui, dois amigos que a gente fez. Não, amigo também não. Então estamos aqui. Não, boa ideia. Não fala não nem o dono da atual, nem do time, beleza. Cara, então, muito bacana, né? O objetivo nosso aqui, cara, foi justamente que tem que ter pessoas que se conectam ao mesmo objetivo, né? E vocês, na empresa de vocês ali, voltada muito para a questão da educação para a criança, né? Então, adolescente. Me chamou a atenção, cara. Até quando o Pedro fez lá, eu falei, cara, é uma coisa que eu quero levar para as pessoas, né? Porque quando eu comecei a cuidar mais das finanças, a minha vida melhorou de uma forma incrível, assim. Porque, cara, quando você tá com... que a tua finança tá toda bagunçada, quer dizer o quê? A minha vida também tá bagunçada. Um dos pilares é esse, né? E como é que eu mudo isso? Eu não tive nenhuma educação de infância, né? A mãe, o pai, enfim, os pais são separados. Eu acho que 80% dos brasileiros, 90% não tiveram isso em casa. Exato, cara. É uma barreira. Então tu vê quanta oportunidade tem. Daí quando eu vi que você estava indo para esse mundo, eu falei, cara, por que a gente não pode conectar e fazer um evento junto, né? Vamos fazer um evento junto para trazer isso. E aí para os adultos, porque na casa tem os filhos, né? Que claro, vocês vão estar com essa ação. Mas de novo vocês fizeram isso com os filhos. Chegam os filhos em casa com algumas ideias, com alguns projetos, mas o pai não compra isso, né? Então quando eu pensei nisso, eu falei, cara, até eu falei com o Pedro, né? Eu falei, cara, vamos fazer daqui a pouco alguma coisa. Eu posso daqui a pouco entrar num projeto junto para fazer com os adultos, né? Até no início começou alguma coisa, mas não falamos mais sobre. Muito por isso, porque deu o caso, né? Eu tenho as crianças que estão, né, se envolvendo, aprendendo desde cedo, e o pai que está proporcionando isso também. Ou seja, em conjunto dentro de casa. E aí todo mundo caminhando para o mesmo lado, né? Nós estamos sentando na mesa da família, pô, vamos falar da finança nossa agora, em casa. Então, com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Então isso chamou atenção, cara. E aí por isso que a gente surgiu, né? Surgiu de fazer esse evento juntos, né? Vamos aí, o nosso painel de finanças pessoais. Cara, eu acho que vai ser bem legal, porque o pessoal que eu tenho conversado já está bem na expectativa, né? Algumas pessoas, porque estão com falta de planejamento financeiro, não sabem lidar. E não é só sobre onde investir, não sabem lidar nem da base. A base que é como que eu faço para começar a diminuir meus gastos, né? E aí vem toda essa estrutura que a gente vai fazer no evento, inclusive ali, né? Vamos falar sobre focando um pouco sobre o evento, né? O painel de educação financeira, finanças pessoais. Tentar explicar um pouquinho o que vai ser esse evento, da onde surgiu, por que nós criamos esse evento em particular, de onde surgiu e qual que é o nosso objetivo com isso, né? Seria primeiramente um bate-papo lá que a gente vai conversar sobre pontos importantes dentro da educação financeira, com o nosso comportamento em relação às nossas finanças e também abordar um pouquinho sobre investimentos. Mas da onde surgiu isso, Francesco? Você que foi o idealizador do projeto. Então, né, a gente se conhece há alguns anos já, né? Trabalhou junto, inclusive, no meio financeiro. E a gente percebe o quanto a gente atendia pessoas, né, de vários nichos, né? Pessoas que muitas vezes traziam para nós algumas demandas, né? Então eu pensei, cara, se tem demanda nesse público, imagina as pessoas que muitas vezes não têm acesso nem a esse tipo de informação, né? E aí o que eu pensei? Falei, cara, com a nossa expertise, né? Deixa eu entrar, se tem mais algumas pessoas que se conectam com esse objetivo. E aí a gente chegou num dia, num bate-papo, num café, e surgiu essa oportunidade de fazer esse evento, né? E qual é o intuito disso, cara? Pô, se pra mim fez sentido, depois que eu mudei, eu sempre conto a minha história. Antes de eu trabalhar no mundo financeiro, né? 8 anos atrás, cara, não tinha, eu até ganhava bem na empresa que eu trabalhava. Porém, não tinha gestão nenhuma, né? Eu sempre vivia com o cartão estourado, limite esguelado, estava com o cheque especial sempre usando, ou seja, pagando juros e juros. Fiz o meu primeiro carro com 18 anos, né? Aquela expectativa que tem, né? Vou fazer 18, fazer a carteira, vou pegar, vou financiar um carro aqui 100% em 48 vezes, 60 vezes e pronto. E pronto, para mim era aquilo, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar no mundo financeiro, comecei a entender um pouco mais dos princípios, né? E de como fazer o meu dinheiro render, como eu poupar, como eu me programar e ter mais segurança. Cara, minha vida mudou assim de uma forma incrível.
E aí eu falei, poxa, se para mim fez sentido, por que não levar isso para as pessoas que não têm acesso? E não é só pessoas que não têm poder aquisitivo, muitas pessoas que têm poder aquisitivo que não têm esse tipo de gestão, não têm consciência de que elas podem se planejar e fazer, muitas vezes trabalhar menos e aproveitar esse tempo com aquilo que ela gosta, né, com a família, enfim. Mas por quê? Porque ela tem uma gestão financeira. E a partir disso, com essa expertise minha e com a de vocês, que surgiu esse objetivo de levar, né, em conjunto essa informação para o pessoal aí da nossa comunidade aqui. E o projeto, a ideia é começar em Pato e não parar aqui, né, cara? Eu tenho ideia de levar isso aqui para onde tiver oportunidade de levar esse tipo de informação, né? E o ponto que eu acho que é bem importante nós citar é que não é simplesmente um evento para nós divulgar o que nós fazemos, o que nós achamos importante na educação financeira, mas que temos estamos caminhando junto com um projeto social que é arrecadar, né, doces, seja, a gente teve ali como uma entrada duas caixas de bombom, justamente para doação para crianças mais carentes, né, da ação social lá da corrente do bem. Então a gente integrou esses dois objetivos e chegou num consenso, né, de fazer o painel. Exatamente. E esse objetivo, né, de ajudar, eu sempre me envolvi desde a época, 2 empresas atrás, aí, 10 anos atrás, que eu entrei no mundo de voluntariado, cara, isso é muito legal. A gente sai de lá muito melhor do que a gente entrou quando a gente faz uma ação social. E aí eu, né, participando de uma conversa com a Geni, que é a presidente do projeto, ela, né, surgiu essa ideia. Eu falei, eu quero fazer uma palestra com colegas. E eu falei, vamos arrecadar fundos para o Dia das Crianças, né? E aí surgiu esse evento aqui. Então, cara, vamos estar levando valor para as pessoas, né, ações, como elas gerem melhor seus dinheiro, né, seus recursos, como que elas se conhecem um pouquinho mais como pessoas relacionadas a dinheiro. E nisso, né, uma ação que vem daí para ajudar as crianças aí que estão precisando. Muitas vezes a gente não tem acesso. Na nossa cidade, cara, mesmo sendo menor aqui no interior, tem muitas pessoas que passam necessidade. E nesse momento, claro, que é um evento e só a gente não é que vai resolver o problema da cidade inteira. Mas a gente vai levar um pouco de alegria no Dia das Crianças para as crianças e para os seus pais também, né? Esse é o objetivo. Falando um pouquinho sobre o painel, né? A gente não vai aprofundar tudo sobre investimentos, né? Coisas básicas, né? No dia a dia, nós estamos aí a saber diferenciar o que eu invisto, o que eu não invisto, o que eu faço, o que eu não faço, né? A gente sabe que tem muita problema com a questão do comportamento do brasileiro. Não sei se eu reservo dinheiro ou melhor, se eu deixo tudo na mesma conta, vou pagar as contas, vai indo, eu uso o dinheiro para tudo e a hora que vai pensar em investir, já era, né? Ou não precisa questão só de investir, né? Reservar alguma coisinha e a gente já foi, né? Então tem essa questão do comportamento mesmo, né? O brasileiro, a gente não está acostumado com isso, como você falou, Francisco. Você viveu aí um bom tempo, ganhou bem, mas depois eles, vamos dizer assim, estou ganhando tanto para conseguir administrar bem o dinheiro, mas um pouco sobre começar a administrar. Claro que não vamos ser hipócritas de falar que se você ganha pouco, você consegue fazer tudo. Não é isso, né? Mas está mais na questão do comportamento, a gente começar a administrar uma estrutura aí para o futuro. Eu sempre falei, né, quando eu atendi os clientes, eu falava assim, ou para as pessoas de casa mesmo, falei, cara, se você se organizar um pouco, quando você estiver ganhando mais, tu já vai estar estruturado, tu se organizou para isso. Mas se você não se organiza nem um pouco, quando você ganha menos ou tem recursos menores, cara, quando você começar a ganhar mais, esse comportamento, esse padrão vai se repetir. Ou seja, posso ganhar, e geralmente acontece isso, né? Por exemplo, eu estou ganhando um salário mínimo, fui promovido na minha empresa, cara, eu estou ganhando agora 3 vezes mais, 2 vezes mais. O que eu vou fazer pro primeiro? Cara, não, vou trocar de carro. Ou não, em vez de investir, não, vou gastar em uma coisa que não vai me trazer retorno. O que a gente geralmente, algumas das ações que a gente vai trazer no dia do evento é como que eu faço para fazer uma gestão melhor de oportunidades, por exemplo. Cara, eu fui promovido. Por que eu não aproveito então essa margem que vai entrar mais, que eu não estava contando com ela, e vou pegar 9 meses, ou 12 meses, ou 6 meses, e essa margem eu vou investir. Eu não vou contar com ela. O ideal é eu vou fazer um colchãozinho para mim aqui, se eu não tiver. Se eu tiver, eu vou investir de fato para trazer mais rentabilidade. Que normalmente as pessoas fazem, e é um comportamento comum, né? Não é o correto, mas não é. Receber um aumento, você vai lá e torra tudo já no próximo mês. Mas o ideal é você dar, eu tive um aumento de 10% na minha renda. Legal, pega esses 10%,
sei lá, 2%, seja lá, de um aumento de R$1.000, R$200, eu utilizo realmente para melhorar meu padrão de vida. Mas os outros R$800, eu mantenho na minha reserva ali para me acumular meu capital. Porque uma coisa que a gente sabe, que é uma coisa que eu vivo, é que sim, você se organizando financeiramente, colocando conceitos e buscando conhecimento, é mudar o teu comportamento em relação às finanças. Sabendo gerir esses recursos ao ponto de tu ter um recurso, né, que a gente fala bastante ali na escola também sobre a reserva de emergência, realmente uma reserva de emergência. No momento que você precisa tomar uma decisão e precisa chegar a um ponto, tanto profissionalmente, pessoalmente, mudança de carreira, você pode pegar essa reserva e tomar decisões com mais poder. Eu tenho capacidade agora de saber que em 6 meses eu posso ficar tranquilo e gerir esses recursos em favor da minha vida profissional. Consigo ter poder nas minhas escolhas. Antes sem esses recursos, a gente ficava refém da vida. Aconteceu tal situação, fui demitido, e uma coisa que a gente fala bastante também, porque as pessoas muitas vezes preferem ser demitidas para pegar o seguro-desemprego, os recursos da demissão, para poder pagar as contas ou para poder tomar uma outra decisão. E assim vira um ciclo. No final das contas, tu não chega em lugar nenhum. Só vive naquele ciclo. Trabalha 2 anos, pede a demissão, pega os recursos, paga as dívidas e sempre trabalha de novo. E você nunca consegue ir com a reserva de emergência. Foi o que eu consegui fazer. Então, eu peguei uma reserva de emergência e consegui dar outro passo na minha vida, onde hoje eu tenho mais qualidade de vida. Consigo pôr meus planos no papel e devagarinho um passo atrás do outro. Claro que não é algo simples, mas você consegue fluir um pouco mais na tua vida, tanto profissional, pessoal, dentro do casamento, é bem importante. Acho que é isso que a gente fala bastante. Uma das ferramentas mais importantes que a gente vai usar em todas as profissões, independente da profissão que for seguir, é a educação financeira, porque você vai usar ela se você for médico, se você for um veterinário, se for um advogado, autônomo. Tu tendo educação financeira é um pilar dentro da vida pessoal que então seria em todos os outras áreas. Quem não precisa, né, de recurso para viver, né, cara? Então a gente fala assim, dinheiro não é tudo, mas ele vai me proporcionar muitas coisas. Como que eu faço essa gestão? Né? Eu concordo plenamente, cara, dinheiro não é tudo. Eu prezo por qualidade de vida, como você falou. Mas como que eu tomo decisões para que eu não dependa de estar aqui, por exemplo, num trabalho só por conta do dinheiro, né? Para poder pagar as coisas que eu poderia ter me planejado e tido uma melhor poder de decisão, como você falou, para não ficar dependendo. Às vezes está num trabalho ruim, porque ele me paga bem, talvez, ou nem tanto bem assim, para poder pagar os boletos. Então, essa educação, concordo plenamente, cara, traz esse poder de escolha. Eu tenho uma reserva que me permite ficar nesse trabalho que eu estou gostando, não estou querendo mais ficar aqui. Mas eu tenho recursos que me permitem sair, ou fazer empreender, ou trabalhar numa outra empresa. Uma coisa que eu não sei se você ia falar alguma coisa, Pedro. Eu quero chamar um grande pode falar. Quando a gente ganha aumento, né? Por exemplo, a gente costuma ganhar 2 vezes mais o salário, a gente vai lá e aumenta o padrão de vida 2 vezes mais, né? Essa sobra a gente nunca deixa de sobrar. Ganhei um aumento esse ano, ano que vem ganhei mais um aumento, esse ano tem um padrão, eu ganho um aumento, mudo meu padrão, ganho outro aumento, mudo o padrão de novo, né? A gente não consegue, às vezes, viver, talvez vamos dizer assim, na riqueza da vida simples, como tem um livro que fala um pouquinho, né, sobre a gente aproveitar algumas coisas. Você consegue separar um dinheiro para as outras coisas planejando, para você continuar um padrão de vida. Porque se você consegue viver bem, por que você precisa aumentar tanto o padrão, em vez de você guardar esse aumento que você tem, para você dar sequência e melhorar lá na frente? Né? Você tem o costume de pensar lá na frente. A gente aproveita tudo agora, chega um certo momento, você fala assim, investir agora. O que eu faço? Tem mais o que fazer, já gastei tudo. E uma coisa que é fato você subiu o teu padrão de vida 2, 3 vezes. Para você reduzir ele é muito mais difícil. Subir o padrão é muito fácil, cara. Bom, isso aí. E para reduzir é muito difícil. Porque vamos supor, nesse exemplo prático nosso,
ganhou um aumento, foi subindo o padrão de vida, 2, 3 anos, e chegou um ponto que, deu algum problema, seja demissão ou, vamos dizer, uma pandemia, onde a gente acabou o faturamento, diminuiu o nosso poder de compra não, mas diminuiu nossa capacidade de recursos, né? De captação de recursos. O que a gente faz? Tem que reduzir o padrão de vida, cara, é difícil. Aí você tem dívidas, você está com o cartão já comprometido, né? Porque normalmente quando a gente aumenta o nosso padrão de vida, a gente aumenta o nosso endividamento. Não é nossa inadimplência, é diferente da inadimplência do endividamento. Inadimplência é quando você não está pagando. Endividamento é quando você compromete demais a tua receita, ou seja, o teu salário. Muitas pessoas têm 80% do salário comprometido através de um aluguel de alto padrão, cartão de crédito, empréstimo para comprar carro, empréstimo para financiar a reforma. Aí quando perde um emprego ou diminui seu faturamento, eles não conseguem arcar com as responsabilidades que já têm, porque eles subiram demais o padrão. E aí a gente volta na reserva de emergência, que é uma situação dessas, né? Você precisa baixar o padrão, mas às vezes você não consegue baixar de um mês para o outro, mas com a reserva de emergência você vai continuamente pagando ali aquilo que você já tinha, vamos dizer assim, de alto padrão, mas que pode diminuir para você voltar. Querendo ou não, a gente se encaixa no conforto que a gente não quer, voltar no conforto anterior, né? Se eu comprei um colchão melhor, por que a gente voltava no colchão ruim lá que eu dormia? É melhor continuar no melhor, né? Que ia aumentando, né? Você tem um carro aqui, com ar-condicionado e tudo, agora tem que voltar para um carrinho que não tem nada. Voltar isso, né? Fazer a pé. Voltar a pé. É bastante a parte comportamental. É isso aí que a gente vai tratar um pouquinho, né? Vai ser breve o nosso painel, a gente vai tratar um pouquinho do nosso comportamento, como isso influencia em outras áreas. Legal tu trazer isso, cara, que é bem que eu queria entrar, por exemplo. Uma coisa que eu levo muito na risca, isso eu aprendi, eu faço esporte desde criança, né? Desde futebol, futsal, taekwondo, capoeira, daí fui para corrida, academia, enfim, natação. Eu sempre, um aliado meu sempre foi disciplina, na parte de exercício, né? Sempre disciplinado, cara, pá. E aí, quando eu conheci a parte, né, que eu comecei a entender sobre finanças, e se eu usasse essa disciplina que eu tenho aqui para o mundo financeiro, como que me melhoraria? E aí eu comecei a fazer isso, cara. Isso que você falou do padrão de vida, né? Sempre nos últimos, desde o início, eu falei, eu fiz 18 anos, fui trocando de carro. Eu não terminava de pagar um carro, tinha alguns fardos assim de boleto para pagar ainda, e eu gostei daquele outro carro. Eu ia lá e trocava, jogava a dívida aqui pro outro, e aí beleza, daí pegava mais uma bíblia. E de novo, né? Beleza, daqui a pouco eu não ia terminar de pagar, não, eu já entrava em outro financiamento. Ou seja, quando eu compreendi essa questão, eu falei, cara, eu posso usar a disciplina para finanças. E aí eu comecei a aplicar, falei, cara, que bacana, porque daí guardar dinheiro não é, a gente sabe que não é fácil. Eu sempre falo assim, se tu tiver dinheiro em mãos, cara, é simples você gastar. E eu percebo muito nas pessoas que preferem ter dinheiro em mãos, que geralmente as pessoas mais antigas, eu cito o exemplo da minha mãe, inclusive. Até ela recebe o aposento dela, ela sempre fala, traga aqui, eu quero ter aqui em casa o dinheiro. Mas se ela vai usar, não vou usar, mas eu quero ter em casa. Por quê? Talvez algumas crenças, enfim, questões lá no passado, mas você com dinheiro em mãos, você acaba fácil você gastar. Então, como que eu crio blindagem para não gastar, né? E aí são ações que a gente vai, inclusive, falar no painel, né? Vou falar no painel lá, sobre como que eu posso blindar algumas ações, né? Por exemplo, dinheiro em mãos. Cara, se tiver dinheiro em mãos, você vai achar onde gastar. Como que eu me policiei para isso? Hoje, quando eu tenho recurso na carteira, às vezes eu tenho 100 reais, cara, eu faço sempre a mensuração. Esses 100 reais, se eu colocar numa aplicação, por mais que vai render pouco, eu sei que 100 reais vai render, né? Sabe que tem que ter, quanto mais volume, mais setor vai ter. Mas aí que entra o hábito. Se eu começar a guardar 100 reais por mês, se eu não tenho hábito, todo mês eu vou ter aquela disciplina de guardar 100 reais. E isso eu comecei a aplicar para mim também. Então, eu tenho a disciplina já. Deixa eu aplicar para esse outro lado, que é das finanças. E eu comecei a trabalhar nesse sentido. E, cara, me ajudou muito. Ou seja, como que eu aplico a disciplina de fazer academia, de comer bem, de poder dormir tantas horas de sono por dia? E eu sempre falei, né, Pedro, a gente conversou algumas vezes também, né, em mentorias, enfim, de que, cara, como que eu aplico isso em qualquer segmento da minha vida, vamos dizer assim? E eu falei de 4 aqui principais, para nós termos uma vida, assim, bem equilibrada no dia a dia. Dormir bem, comer bem, se alimentar e ter um controle financeiro. E é uma coisa que está no meio, né? Disciplina. Cara, se eu levar disciplina, pronto, meu amigo. Já vai facilitar, não vai resolver tudo, mas já vai facilitar muito essa questão da tua vida, né? Então, cara, para mim, disciplina como comportamento, assim, é um incremento que tem que ter. Eu
eu sempre falo, tem que ter porque te ajuda bastante, né? E não são coisas simples, com certeza, mas você entendendo e pondo isso em prática, são passos que você dá em favor do teu futuro, né? Você olhar lá para frente e dizer, não, eu preciso disso por consequências dos meus objetivos lá na frente. Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ter recursos para ajudar meus filhos futuramente, ajudar meus netos e tal, tudo mais. É sobre você pensar a longo prazo. Perfeito. Vamos partir para outra parte do painel, a gente falou de comportamento, a parte de investimentos, a gente fala, né? Investimentos, acho que dá para puxar o gancho do que você falou sobre a aplicação, né? A gente olha às vezes, eu vou botar 100 reais, vai render pouco, mas se eu tivesse 1 milhão, renderia um monte. Quem tem 1 milhão e quem tem 100 reais, provavelmente vai ter o mesmo rendimento. Só que a gente tem o sentimento de que 1 milhão rende mais, porque você vê o valor maior caindo na conta, né? Mas da mesma forma está rendendo proporcional. Isso aí. Vai olhar lá, não, 1 milhão, se eu render lá, vai pagar o aluguel, vai pagar uma parcela do carro, não sei. 100 reais não. Mas provavelmente os dois estão tendo o mesmo rendimento. Só que a gente não deixa, assim, vamos dizer, bem claro para a nossa mente, né? E aí a gente perde esse costume de guardar pouco. Não adianta guardar pouco, nunca vai render um monte. Mas se você chegar ali e ter a disciplina contínua por um bom tempo, realmente você vai conseguir guardar e vai ter esse rendimento grande, né? Vamos fazer algo prático aqui agora. Eu acho que é legal, porque a gente às vezes falando não dá um entendimento, mas se a gente pôr na ponta do lápis, fazer isso no longo prazo, a gente consegue ter uma visão melhor. 100 reais por mês durante 20 anos, vamos lá. CHS, um cálculo rápido aqui. Eu ia citar esse ponto que o Lucas vai fazer agora, que nos meus treinamentos dos times lá que a gente tem atendido, o que eu tenho passado? E até para eles, inclusive, vocês já fizeram algum cálculo, se vocês tivessem começado a guardar 100 reais lá com 20 anos, eu quero me aposentar ou parar de trabalhar, ou reduzir minha carga de trabalho de 55 ou 60, o quanto que esse juro composto, que tem essa vantagem no Brasil, que é juro composto, que nos ajuda nesse sentido. Ou seja, esses 100 reais aqui, quanto ele vai proporcionar de retorno, ou de uma complementação de renda lá com 55, 60 anos. Eu tenho feito esse exercício com eles, cara, e é incrível, porque a maioria não pensa nesse sentido. Porque, cara, se eu guardar, agora não tenho cálculo aqui, mas em muitos casos, cara, se eu guardar 200 por um período de 30 anos, vai me proporcionar 3 mil de renda complementar, 4 mil de renda complementar. E eu faço a pergunta hoje da família de vocês, né? Geralmente quando eu estou nos treinamentos. Quem dos aposentados da família de vocês que ganha 4, 5 mil reais? Cara, é assim, 90% não ganha um salário mínimo, ganha 2. E aí com 2 salários mínimos, eu acho que vai te sustentar? Daí a gente vai entrando, né? Mas é só para fazer essa reflexão que quanto mais tempo eu tenho, meu esforço mensal é menor. Né? Então, por quê? Porque eu estou trabalhando com juro composto num prazo de tempo. Para ganho, a gente sempre fala que é tempo e ao hábito, né? Eu preciso do horizonte de tempo com juro composto para me proporcionar um maior volume. Constância. E aí entra no cálculo que o Lucas vai trazer. Vamos ver qual que é. Eu botei 200 reais num prazo de 240 meses, que é 20 anos, a uma rentabilidade de 1% ao mês. Claro que eu acho que para títulos de longo prazo, a gente consegue atingir essa porcentagem. Tesouro direto, pré-fixado, seja o que for. Aí conversa com o nosso assessor aqui, ó. Tá, mas vamos lá. 240 meses, 20 anos, aplicando 200 reais por mês, chega a um montante de 197.851. Ou seja, pensa lá numa mãe, teve um filho, quero pensar lá na faculdade dele. Cara, em 20 anos, até ele atingir ali a maioridade, ele já tem 197 mil, sendo para investir na faculdade, aquisição de imóveis, seja o que for. Agora a parte prática. 240, né, que seria 240 meses vezes os 200 reais. 200 vezes são 48 mil. Ou seja, aí está a diferença entre guardar e investir. Se você fosse só guardar 200 reais por mês, você atingiria em 20 anos 48 mil. Mas se você investe esses mesmos 48 mil durante 20 anos, você tem quase 200 mil.
Então, ele triplica o teu capital no longo prazo. Muito bom, muito bom. E gera um conforto, né? Depois, estava falando aqui de 11 milhões, mas poxa, 200 mil reais. Não, vai ter uma ajuda. Quanto tempo eu vou poder ficar resgatando esse dinheiro aí, sobrevivendo aí, adicionando mais 2 mil reais na minha. Fora que vamos dizer que chega nos 20 anos, você que tenha atingido ali os 200 mil, vamos pôr 1%, vamos falar em dividendos ou uma renda mensal de 2 mil reais. Né? É isso, cara. Então veja bem, né? Olha que legal, você falou de tomada de decisão. Beleza, meu filho, guardei, né, até meu filho completar a maioridade, né, seja 18 anos, 20 anos. Tá aqui, meu filho, o que eu fiz quando você nasceu, essa poupança para você, esse investimento, e agora você tem essa escolha que você pode fazer. Qual que é o curso que você quer fazer? Quer fazer medicina? Então tá aqui um complemento. Esse 196 mil, por quanto tempo vai proporcionar que ele faça o curso de medicina dele, né? Daqui a pouco pode pagar um cursinho, no melhor cursinho, para ele poder entrar numa faculdade federal, talvez? Não, a gente está falando de 200 reais, a gente não falou nem sobre aumentar esses aportes. Né? Exatamente. Aí entra na questão da inflação, que deveria ser corrigida todo ano. Né? Corrigir o teu aporte pela inflação ou conforme o teu capital aumenta, né? tua fonte de renda. Vou aumentando, hoje eu ganho mais, vai aumentando. Mas começa com 50, começa com 100. Cria o hábito, primeiro, né? Porque assim, o negócio que é certo é que o tempo passa. Eu lembro quando eu tinha 18, tinha 15, eu acho que eu com 27. Se eu tivesse guardado mais recursos desde lá até hoje, em 10 anos, de qualquer forma, se você pensar, mas é muito tempo, eu tenho que guardar lá na frente só para ter isso. Só que, cara, o tempo vai passar igual. Você guardando ou não, vai chegar lá na frente e você vai chegar lá daqui 10, 15 anos, 20 anos, com os recursos que você poderia ter, ou chegar lá sem nada. E vamos pegar um exemplo mais prático ainda. São 10 anos você guardando uma pizza por mês. Eu invito de comer uma pizza por mês só guardar 100. Hoje tem pizza de 130, alguma coisa assim, né? Vamos evitar esse jantar aqui, essa pizza, para eu guardar esse dinheiro. Vai dar 100 reais ali. Aí entra a questão familiar que nós falamos antes, né? Pô, então tem educação para as crianças, vamos colocar os adultos, vamos colocar a família na mesa. Quantas famílias que a gente for perguntar, né? Na própria palestra que vai fazer, quantas famílias aqui fazem isso? Vamos hoje sentar às 8 da noite para nós definir finanças aqui para nós viajar no final do ano, ou para daqui 2 anos a gente realizar um sonho nosso em conjunto. Se tu for perguntar, a grande maioria não faz esse tipo. E aí, porque quando todo mundo está comprometido com um objetivo, o compromisso mensal vai ser diferente. A gente falou de uma pizza, né? O Pedro comentou, cara, se a gente ficar, acordamos aqui que agora uma pizza menos no mês, para daqui 2, 3 anos nós fazer uma viagem para fora do país, daqui a pouco vai ser claro, uma pizza a gente falou, mas como hipótese, né? Você traz todo mundo para o compromisso. Vamos economizar, você economiza um pouquinho, o Pedro um pouco, a mãe, o pai, o filho, e a gente sabe que daqui 2 anos a gente tem um objetivo bem claro que a gente quer fazer. E aí sim, aí tu se compromete com a causa. Né? E todo mundo olha para o objetivo, né? Exato. Às vezes com os filhos é mais difícil, né? Pô, mas eu queria pizza, pai, eu queria que... Vamos pensar na viagem lá. Olha aqui, ó. Eu não quero ir para Disney. Perfeito. E agora vamos pensar na parte, puxando alguns pontos sobre o que nós tínhamos anotado aqui para conversar. A gente falou um pouco sobre comportamento, um pouco sobre investimento, um pouco sobre educação financeira, mas como começar tudo isso? Perfeito. Ações práticas, né? Tô perdido, tô endividado, tenho um salário legal e não consigo investir. Tenho um salário legal, mas não sei quanto que entra, nem quanto sai, a minha rotina é muito corrida, que é coisas que as pessoas me falam, digo, cara, eu tenho uma rotina tão corrida que eu não tenho tempo de lançar minhas despesas, eu não tenho tempo de lançar o que eu gasto, então o que eu vejo que tem na conta eu gasto e assim eu vou controlando. Aí está um problema de a gente não, entre comportamento, não ter o comportamento, tem um pouco, às vezes a pessoa até tem um pouco de educação financeira, ele entende que precisa, mas ele não consegue pôr em prática os investimentos dele. Esse é um ponto legal, cara, porque a maioria já deve ter ouvido, né? Hoje a gente está num momento que todo mundo está um pouco mais consciente para isso. E as mídias, Banco Central, divulgando e tal, sobre educação financeira. Mas entre a teoria e a prática, existe uma lacuna que o pessoal não está conseguindo fazer. Que aí é isso que você falou.
como que eu paro e faço isso de fato? Porque eu sei da teoria, mas como que eu aplico? Né? E aí, Vamos pensar na primeira questão de endividar que você mencionou ali. Eu levantei a parte do orçamento pessoal, que é o primeiro passo. Primeiro ponto, perfeito. Você sabe O que é o orçamento pessoal? Então, eu até estava pensando, às vezes as pessoas veem esses termos, orçamento, toda a parte de planejamento financeiro. Nossa, como é que fazer um planejamento? O orçamento é simples. Preciso de um orçamento, por exemplo, vou construir minha casa. O que você faz? Vou fazer um orçamento. Para fazer uma analogia legal. Estou lá fazendo um orçamento. Por que você faz um orçamento para construir sua casa? Preciso tanto de tijolo, tanto de cimento, o preço do cimento está tanto, para levantar a obra, mão de obra, tudo. Você levanta isso justamente para quê? Para saber se seus recursos são suficientes para arcar com as despesas da obra. Então, dentro da nossa casa é a mesma coisa. Eu faço um orçamento, junto todas as minhas despesas, seja cartão de crédito, aluguel, telefone, todas as minhas despesas, tanto fixas como variáveis, faço um contraponto com as minhas receitas, é o que eu recebo, para ver se o que eu gasto é adequado dentro do que eu recebo. Então, você vê se está sobrando ou não. Está sobrando? Legal. Aí já é um ponto bem positivo. Não está sobrando? Aí vamos para o próximo ponto. Daí vai um pouquinho da parte do comportamento, que o Francesco gosta de abordar bastante, e a parte de educação financeira, que é você ver o que você pode reduzir, despesas que você está, por exemplo, alimentação, parte comportamental da parte da alimentação. Por que as pessoas gastam muito em alimentação, fast food, lanches? Porque muitas vezes o comportamento delas é de estar num emprego. Um exemplo prático, as pessoas estão num emprego que suga muito a energia delas. Eles chegam em casa às 6 horas da tarde e não querem fazer uma janta. Eles não têm energia psicológica ou física de ter que preparar algo. Ou não se preparou para ter os recursos dentro de casa, por exemplo, alimentos dentro de casa, não foi no mercado, não deu tempo de fazer algo em casa para reduzir esses custos. Ele vai lá, aplicativo, aí está a parte do comportamento. O que é mais fácil? Entrar no iFood, no Equifome e pedir um lanche. Aí teu orçamento do mês que era para sobrar vai tudo em lanche, porque o teu trabalho, às vezes, tu está ganhando mais. Esse emprego está ganhando mais que o anterior, mas só que esse trabalho atual te rouba os recursos porque tu não tem tempo. Aí você gasta em fast food, comida, lanche, tudo. que é o que mais pesa no orçamento hoje, que é a alimentação. Esse controle financeiro, então, já fiz, acho que não sei se foi com o Pedro, uma live, eu falava sobre isso. Como que eu comecei? Primeira coisa, né? Eu preciso ver pontual onde que eu tô. Como que tá meus gastos, né? E aí o que eu fiz, cara? Peguei uma Folha 4 mesmo, que hoje tem vários aplicativos, tem tecnologia, que é o auxilia, enfim. Mas eu gosto sempre da coisa prática. Então o que eu fiz? Deixei uma Folha 4 em cima da minha mesinha. Quando eu chegava em casa, cara, com a canetinha pronta. O que eu gastei hoje? Almocei, deu R$30, R$30 de almoço, tomei um café fora, não. Comprei uma coisa na farmácia. Então, o meu gasto no dia eu ia mapeando. Durante 60 dias. Então, durante 30 dias, cara, então beleza. Aí eu consigo identificar, poxa, aonde que foi o meu furo aqui? Aonde que eu estou gastando mais? Entende? E aí depois disso eu comecei a apontar, então eu posso reduzir aqui. Mas por que eu quero reduzir? Porque eu tenho um objetivo. Então, ver como vincula as coisas, né? E aí as pessoas perguntam, mas por que eu... E eu pergunto muitas vezes, né? Por que você guarda? Por que você quer guardar dinheiro? Por que você vai guardar dinheiro? Não sei, porque eu ouvi falar que tem que ter segurança. Mas o que eu falo por trás disso? Você tem que ter um objetivo claro. Quando você tem esse objetivo claro, de novo, volta àquilo que eu comentei antes. Você compromete de forma pontual e você sabe por que você está fazendo isso. Ou seja, por que eu estou controlando meus gastos que eu quero reduzir e fazer sobrar? Porque para mim é importante segurança. Eu quero ter segurança, seja através de uma reserva de emergência, ou não, eu quero ter essa sobra, eu vou manter um padrão um pouco mais simples aqui no meu consumo, para me proporcionar viajar no final do ano. Ou me proporcionar comprar, sei lá, trocar de carro, ou morar num lugar melhor. Por isso que eu estou fazendo essa redução de gastos no meu dia a dia. Mas primeiro eu tenho que mapear, né? Como que está meus gastos. E aí tem várias formas. Eu escolhi essa